Gente, bom dia, tudo bem? Hoje, domingo, né? 9 da manhã, hoje dia 24, certo? De novembro de 2024. Nós temos uma reunião no todo domingo de manhã, onde desenvolvemos um trabalho de orientação aos desencarnados, tá? E, logicamente, com a presença dos encarnados também, mas nesse momento, nesse horário que nós fazemos o trabalho, sempre mais ligado aos desencarnados. Com o uso do passado, certo? Ficou registrado, certo? O efeito do que ocorreu depois no uso. Então, o espírito, quando reencarna, ele traz consigo os sentimentos e as vibrações do que ocorreu no passado. Tá? Entendeu? Então, no caso dessa criança que nasceu, né? Que é chamado Natimorto, tá? Eu conheço a história dela, né? Pelo menos uns 100 anos de história dela, da vida passada, aquela coisa toda que ela teve, do processo em que ela viveu enquanto desencarnada, atuando como obsessora de uma pessoa, certo? Porque em vidas passadas ela levou uma punhalada, né? No peito, por isso que foi ferido o coração, tá? E o problema também foi no coração, não por ter recebido o golpe, né, e ter sido morta, mas porque ela cultivou o ódio durante muito tempo, durante dezenas e dezenas de anos, obsidiando outra pessoa, tá? Em razão desse, e esse ferimento se sedimentou em seu perispírito de tal forma que o corpo físico, nessa gestação que foi atualmente, passou a ter deficiências nessa região. Nesse ataque atual? Não. No anterior? Ninguém está sozinho. Sim, então, ninguém está só. Mas não se pode transferir responsabilidade. Cada um vai ter responsabilidade segundo a posição em que se encontra. Tá? Entendeu? Cada um vai ter a responsabilidade, guardem isso, segundo a posição que se encontra. Baseado também no sentido e no sentimento empregado na ação. Tá? Esse é o ponto. Entendeu? Então, sempre existe sim, ninguém faz nada sozinho. Não tem um suicídio que ocorra sozinho. Não tem um homicídio que ocorra sozinho. Tá? Existiam os espíritos também nesse processo que provavelmente queriam mesmo que ela não nascesse. Um exemplo. Certo? Como existiam outros que estavam ali orando por ela. Então esse processo é natural, porque nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, aonde os espíritos, muitos inclusive, não sabem nem o que é expiação. Eu converso com as pessoas no dia a dia, no trabalho que a gente desenvolve, nós estamos já há 2000 anos vivendo o processo de provas e expiações e as pessoas ainda dizem, estou pagando pelo meu passado. Cara, nós estamos em provas e expiações. A lei de Talião já acabou. Tá? Então você não precisa mais pensar que está pagando pelo passado. Você está vivendo e vivenciando experiências semelhantes à do passado para que você traga para você, certo, espírito encarnado, certo, em estado d'alma, que não é alma, porque você não é, você é espírito. E estado d'alma, porque você está num estado de encarnado. E levando para o teu espírito a condição de compreensão do ter passado pelo que passou. Tá? Tanto que todo esse processo que ocorreu, certo? A criança nem sentiu o fato de ter desencarnado, ela nem vai lembrar disso, provavelmente. Está passando por um processo de limpeza, está em estado de sono e, em seguida, logo ela vai já entrar num outro processo de se ligar a um novo corpinho que vai ser construído. Esse um pouco mais limpo, porque o perispírito passou por uma limpeza nesse processo. Tá? Querem fazer alguma pergunta? Alguém? Eu gostaria. Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da questão sobre traumas, né?
e também a menina falou a questão do serial killer. Quando a pessoa sofre na vida passada, sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de abuso, e quando ela se encarna nessa vida atual, ela consegue pressentir o que aconteceu com ela na vida passada e ela souber sair, fugir de qualquer tipo de ato que possa, na vida passada, esse trauma de abuso, ou tipo de... e ela conseguir se... Engraçado que o Freud, por exemplo, ele fala sobre o inconsciente, né? E Lacan segue também, né, nessa área. Só que para nós, que entendemos sobre espiritualidade, não existe inconsciente. Teve aquele outro que fez o livro Poder do Subconsciente. Não existe subconsciente. O que existe são arquivos. Tá? E esses arquivos, nós podemos dividi-los como, por exemplo, você não tem um aplicativo no celular? Vários? Sim. Sim. Então vamos imaginar que você é um celular. Você é todo o conjunto do teu saber está ali na memória do celular. Então você tem duas memórias. Uma que é o HD, né, que hoje tem o SSD, enfim, tem vários outros nomes, né, nomenclaturas que definem onde está o registro geral. Inclusive, os aplicativos vão para o HD. Tá. E nós temos uma outra memória chamada memória RAM. Tá? Qual é a memória RAM? É aquela que você utiliza naquele momento que está utilizando o celular, o computador, enfim, o equipamento. Eu estou falando assim porque fica mais fácil para entender esse processo. Tá? Então, quando isso ocorre, você quer trabalhar um assunto. Então, este assunto, certo? Você coloca no sistema memória RAM. Então, é o que você está vivendo hoje. Na sua vamos imaginar que o nosso intelecto físico, tá, é a memória RAM. Entendeu? E a memória que está no perispírito é o HD. Entendeu? São duas questões aparentemente semelhantes, né? Enfim. Então, quando você faz isso, vamos supor que você viveu uma experiência como mulher, né? Certo. E aí essas experiências, elas vão estar ali envolvendo uma personalidade que você desenvolveu a partir da forma em que você nasceu como mulher. Você não vai desenvolver a mesma coisa nascendo como homem. Da mesma forma, se você nasce como mulher, certo? Mais pobre, certo? Numa condição até mesmo de ter que virar uma prostituta. Então você desenvolve o que ali? Uma personalidade. Em razão do quê? Do resultado do ambiente e da forma que você foi obrigado a viver. Tá. Aquilo não é você. Aquilo é uma experiência dentro de um processo de um tempo. Isto vai para o seu arquivo. Tá? Não existiram várias violências também num processo desse? Numa vida como essa? Onde foi obrigado a viver de uma forma que, cara, na outra vida eu era um homem rico. Olha lá, outra personalidade. Um homem rico, com tudo em mãos e tudo mais, brincando com a vida. Então é uma outra personalidade que viveu a partir do quê? De experiências relacionadas àquela forma de vida. Mas a vida não é uma só? Então, é como se fossem vários aplicativos. Então vamos considerar que cada vida que você viveu seja um aplicativo. Tá? Você vai usar todos os aplicativos enquanto você está usando ali o computador ou o celular? Você vai usar aquilo que você está vivendo naquele momento. Mas se alguma coisa ocorre ali que você precise utilizar alguma informação do aplicativo, até mesmo para se defender de um vírus, você se conecta ao seu aplicativo que está na memória. Ou o próprio sistema em si, no sistema teu de defesa, acaba buscando formas de defesa daquilo que já está no registro do teu aparelho, do teu celular, do teu computador. Tá? Então é um sistema meio que automático. O teu coração bate porque você pede para ele bater? Por que ele bate? É uma ação involuntária da tua vontade. Esse sistema de defesa também. Tá?
Se torna meio que involuntário. As comunicações. Nós, no mundo da espiritualidade, chamamos isso de mediunidade anímica. Tá? Então, muitos centros espíritas, espiritualistas, falam mal do animismo. Cara, ignorância de quem fala isso. Tá? Porque nós não conseguiríamos viver sem a mediunidade anímica. Acho que ao invés de falar que não se deve permitir em nada, deveriam estudar mais e buscar entender como que funciona de fato a mediunidade anímica. Então, isto que ocorre, desses traumas estarem permanentes na nossa vida, tá? Essa semana mesmo nós trabalhamos o trauma de 2 pessoas sobre personalidades antigas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não preciso. Inclusive a casa no futuro vai ter uma equipe especializada nesta área de trabalhar os traumas do passado. Tá? Que ficam ali, entendeu? Tem uma amiga minha que trabalhávamos lá eu dirigi um trabalho sobre atendimento a familiares ligados a usuários, né? E uma das médiuns, certo, de vez em quando ficava chorando. Ela não entendia por quê. Tá? Aí teve um dia que a gente estava todos na mesa discutindo questões ligadas aos médiuns, e esse caso, certo, ela foi trazida espiritualmente por intuição, e aí ela ficou na condição de uma criança. E eu pude perceber que essa criança estava acima de um vale, que ela escapou de uma invasão que aconteceu na aldeia, e toda familiar e todo mundo da aldeia foi queimado e morto. E ela continuou sozinha, né, vivendo essa experiência. Então esse choro dela tinha a ver com essa história de estar sozinha vendo todos ali tendo morrido, tá? Sendo mortos. Certo? E aí então eu falei, não, você não está sozinha não, eu estou aqui. Para ela, apareceu como se fosse algum familiar abraçando ela. Fique tranquila que você não está sozinha e não está abandonada. Tá? Eu sei que essa moça, nessa médium, me abraçou assim, sabe? Como se fosse uma criança agarrando, sabe aquela coisa? Tá? E dizendo, né? Sabe, entendendo que não estava sozinha, que ela não estava abandonada. Tá? Até que a médium voltou ao normal. Tá? Só que ali ela usou, ela não precisou usar um outro médium para aquela personalidade. Ela mesma, como médium, foi utilizada, ela foi levada à forma de vida do passado. E sabendo do que estava acolhida, o desejo de chorar parou. Ela nunca mais teve esse problema de ficar chorando dessa forma em certas situações. Tá? Então, o que é isso senão animismo? São a questão de várias personalidades, né? Não são várias vidas, que a vida a gente só tem uma, mas essas personalidades, a forma de viver que a gente teve como experiências do passado, às vezes se tornam latentes, né? Ainda mal resolvidas. Certo? Isso tudo nós vamos trabalhando pouco a pouco, nessa vida, na outra vida, né? Certo? Entendeu? Então, sim, tem uma ação direta. E para entender ficou fácil, né? Talvez, né? Ficou fácil para mim. Eu falei do coração, ele tem uma atividade independente de nós. A comunicação da nossa memória RAM, que seria a intelecto atual, com os arquivos do passado, também é automático em função das frequências e das sintonias com cada ação. Entendeu? Então, basicamente, é isto. Então, cada um vai viver aquilo que necessita, segundo a lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. O resto é tudo interpretação, de acordo com o nível que cada um tem, tá? Certo? Que eu chamo de conceitos. E muitos, como por exemplo um conceito religioso ou um conceito doutrinário, nada mais é do que um conceito institucionalizado na forma de várias pessoas se reunirem e acreditar que seja daquela forma. Então ela passa a ser chamado de conceito institucionalizado. Seja de filosofias, seja religiões, ou sejam, por exemplo, seitas, ou sejam doutrinas, não importa. São conceitos institucionalizados.
não é verdade? Sim, é verdade naquele tempo para aquelas pessoas. Só que não é a verdade absoluta. É só um pedacinho dela no tempo de entendimento de cada um. Fala. Na questão do reencarne programado, né, junto com lá que está sabendo de tudo e se propõe a fazer aquilo ali e quando vem faz outra coisa totalmente diferente. Causa e efeito, ou ele usou do livre-arbítrio para sair? Um exemplo desse filme novo agora do André Luiz Cruz, esse programa lá, do 2. Só estou usando como exemplo, mas esse programa, está mostrando, né, esse programa para vir, para fazer uma coisa, e aqui se perde não. Faz. Vamos lá, deixa eu tentar passar para vocês o que você está colocando existe aquilo, ou o conjunto daquilo que os que estão envolvidos se comprometeram, tá? Eu não citei o caso daquele casal e da menina. E, na programação que eles fizeram, eles não disseram que iriam cumprir. Tanto queriam cumprir que a criança, que a garota falou, opa, legal, né? Então, vocês serão meus pais. Não é isso? Tá. Não está tudo combinado, bonitinho? Isso. Mas eles usaram o livre-arbítrio no decorrer da história, né? Certo? E falharam com a história da relação. Não falharam? Por quê? Porque eles não cumpriram, né, o que haviam combinado de viverem juntos, né, a vida inteira, inclusive tendo aquela criança. E por que aquela criança foi permitido que ela também acreditasse nisso? Porque ela também precisava passar pela frustração, né, certo, de se programar para uma coisa e alguém, um casal, não cumprisse o que havia determinado. Na verdade, o que aconteceu aí? Nós vivemos no mundo físico, essa é uma linguagem que eu utilizo, que eu ainda não vi dentro em obras literárias, nem nada, mas eu gosto de chamar de a nossa vida física de vida cronológica. Tá? Eu ainda não conheci nenhum outro lugar usando esse termo, mas vamos lá. Eu achei mais fácil usar cronológica porque é do tempo. Então a nossa vida física ela é cronológica. Porque senão como é que se iria organizar a vida de uma pessoa quando vai nascer? Tá? Então dentro desta vida cronológica vai se encaixar ali com as vidas que vão se encontrar no tempo pré-determinado. Não é isso? Que é o que você perguntou, se a organização para a vida da pessoa enquanto encarnada. Tá? Então dentro desse tempo cronológico, tá, nós vamos ter reencontros, como aconteceu nesse caso, desse casal. E que teria um reencontro com essa menina que seria a filha. O que foi estabelecido antes do nascimento foram escolhas estabelecidas antes. Chegou aqui, escolheram outras coisas, que é o de ter um livre-arbítrio. Correto? Mas percebeu que a espiritualidade já sabia que eles iriam falhar? Tanto sabiam que o espírito dessa garota que iria nascer, certo? Passou pela frustração de não acontecer, né? Certo? Por quê? Porque a espiritualidade já sabia que esse casal iria falhar. E como sabia que ele ia falhar, essa criança foi programada para vir como filha, só que não houve a gestação, porque não houve também a relação de ficar grávida, certo? Tá? Então, cada um nós vivemos duas realidades. Aquela em que a gente se propõe a fazer e aquela que a espiritualidade superior já sabe que vai acontecer. Não houve interferência da espiritualidade para que essa garota passasse por aquela experiência de não ser filha. O que houve foi a presciência
de que ela iria passar pela experiência que ela precisava passar. Tá? Vamos imaginar o seguinte, nós temos, por exemplo, dentro dos estudos da matemática, nós temos uma matéria, uma formação universitária, certo? Que é a Ciências Atuariais. Já ouviu falar? Conhece? Quem conhece? Então vamos lá. Ciências Atuariais é uma área, certo, da matemática. Inclusive todos os escritórios de seguro e tudo mais tem que ter alguém formado em ciências atuariais para responder por aquela atividade. Como acontece na farmácia, tem que ter um farmacêutico e assim por diante. Então é um setor, certo, que envolve o quê? Cálculos de projeção. Ou de sinistralidade. Hã? Ou de sinistralidade. Sim. Esse processo todo ocorre em nossa vida atual. Certo? Por quê? O que são estatísticas? Então se levanta comportamentos, a forma que cada um gosta, se a pessoa gosta de doce, de salgado. Então aí você já vai saber se a pessoa vai ficar doente numa área ou em outra. Quer dizer, isso tudo são valores estatísticos. Por quê? Quando você faz o levantamento de uma pessoa ou de um grupo, você passa a compreender como que eles vão viver. Ô, Baby, então na programação reencarnatória acontece isso tudo? Eles estudam tudo isso? Tudo. Cada detalhe. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, não vou falar o meu caso, não, pelo amor de Deus. Eu vou trazer problemas aqui. Mas vamos imaginar que o Jorge, tá? Vocês, pode ser? Posso usar vocês? Então, lá. A espiritualidade já sabia que ela iria se separar. Você não sabia. Tá? Sabendo disso, a vida dele já estava programada para vocês se reconhecerem. Então, só existiu isto, vocês só estão juntos hoje, porque a espiritualidade já sabia de antemão que a relação de você e o antigo parceiro iria acabar. Tá? Até as confusões já se sabia que iriam existir. Houve uma alteração no livre-arbítrio de vocês? Você não usou teu livre-arbítrio para agir como agiu? Alguém te impediu? Não. Por quê? Mas já se sabia que você agiria daquela forma. Tá? E já se sabia que ele também agiria da forma que ele agiu. Então, como que poderia colocar num tempo cronológico, tá, a existência dele na tua vida, certo? Com tantos anos eles vão se conhecer e nesse momento ela já vai estar, né, divorciada, separada ou qualquer coisa desse tipo. Por que existiu essa programação e você talvez nem soubesse? Porque se você soubesse, iria existir uma ação de movimento para isso. Tá? Então, esse é o processo. Dentro do sistema cronológico, existem as coisas que nós estamos buscando com importância e que falhamos. Ou alguém falha conosco. Quando alguém falha conosco, é porque nós precisamos passar pela experiência da frustração. Tá? Conseguiu entender, meu querido? Hein, Jorge? Então fica fácil a gente aceitar as coisas. Não é aceitar por facilidade. Essa facilidade ou não, ela precisa ser trabalhada, por mais que o conhecimento que a gente tenha, né? No caso, ela, né, a neta dela que nasceu, né, teve a falência, né, nasceu na Timor essa semana. Por mais que ela está aqui, quantos anos de estudo? É quase uns 8, 9 anos já. Então, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo toda, né, agora há pouco no começo, ela nem queria participar desse estudo de hoje. Mas assim, Beni, a gente também pode pensar assim, eu estou passando, não é o caso daquela, assim, eu estou passando isso, eu tenho que passar, eu tenho um aprendizado disso tudo. Ou então eu estou passando isso porque eu tenho que melhorar, tenho que trabalhar isso em mim para melhorar, para não passar por isso de novo. Né? Sim, mas isso daí é uma opção tua em cada momento. Hoje você pode acreditar nisso e amanhã acreditar de forma diferente. Entendeu? O que nos move é a nossa crença, mas a nossa crença se transforma a cada instante.
Entendeu? A nossa crença ela não fica estagnada numa forma. A nossa crença ela é mutável, como nós somos. Tá? Não é uma coisa que é aquilo só e pronto. Aquilo é enquanto necessário for. Você não é, você está. A única coisa que você pode dizer que é, mesmo, qualquer um de nós pode dizer, não, eu sou. Sabe o que você pode dizer que você é? O conjunto de todo o teu saber. Nem falar que espírito você é. Por quê? Espírito é uma expressão, né? É uma nomenclatura que se utiliza e que utilizamos essa nomenclatura para falar o que é o conjunto do nosso saber. Tá? Então nós somos o quê? O conjunto de conhecimentos de todo o nosso saber, desde o nosso primeiro até o que somos hoje. Isso é o que nós somos. Tá? Agora, o termo espírito, certo? Vem do quê? Por exemplo, eu vou contar uma história. A história da carochinha. Sabe a carochinha, tudo mais, sim. Qual é o espírito da coisa dessa história? Eu não usei o termo espírito. Por quê? O espírito daquela coisa que foi contada é o quê? É o conteúdo. Então, quando se usa o termo espírito, se relaciona ao conteúdo. Então, nós somos o quê? O conjunto de todo o nosso saber. Tá? Basicamente, esse é o ponto fundamental. Entendeu? Vocês chegaram agora aqui, eu estou gravando sobre a história da menina, né, que nasceu, né, natimorto, né? Então eu aproveitei e abri espaço para falar sobre reencarnação, enfim, aí a história acabou se abrindo para várias outras formas. E vocês sabem que eu não sou de fixar a mente numa coisa. Eu me deixo aberto sempre, quando eu sento à mesa para o trabalho, para poder... porque às vezes aquilo que eu acho que devo passar pode não ser o que realmente as pessoas precisam e que os espíritos precisam. Então eu me sinto aberto e deixo sempre em aberto, tá? Pode falar. Deixa a Denise primeiro, que ela acabou de... Ela está na tua frente. Não literalmente, né? Ela está na terceira cadeira, mas vamos lá. Que ele, não sei se também se formou uma pergunta, é que preparada a reencarnação, né? E é como... É igual a gente se compromete a reparar não. A passar por aquelas experiências que você quer saber se realmente você suporta aquilo ou não. Isso se chama prova. Tá. E aí a gente tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que reconcilie com o teu adversário para que... E aí eu sei, a passagem é aquela que reconcilie com o seu adversário antes de fazer a passagem para o mundo espiritual. Porque aí, eu coloquei com as minhas palavras, tá? Fica mais fácil. A história do programa, né, o reencontro de todo mundo. Sim. Mas chegando aqui ocorre o livre-arbítrio, né? Todos, né, tem o livre-arbítrio. E nem todos que se comprometeram, por exemplo, vem como filho, como pai, como mãe. E nem todos que estão comprometidos cumprem, né, com a sim, força, isso é normal. Né? Já é esperado. Como tem bebê que provoca o aborto, né? O aborto na agitação para não aceita, se compromete a se reconciliar, viver toda a experiência e a causa... Me lembrei uma coisa agora, deixa eu contar uma historinha rápida. Seguinte, eu não vou falar quem, porque eu não tenho permissão para isso, tá? Mas... eu conheço um caso, que eu vivi esse caso junto com essa família, com essas pessoas, né? Vou falar dessa forma para ficar mais fácil, em que a criança nasceu e depois de um tempo ela estava lá na UTI, né? Certo? Em estado de coma, praticamente não, em estado de coma, e os médicos não entendiam nada, aquela coisa toda, daí me veio o recado do que estava acontecendo, e eu peguei e pedi para a avó dessa criança chegar para essa criança e dar um recadinho para ela no ouvido dela. Tá? Por quê? Ela parar de onda, desculpa a expressão, é parar de frescura
certo? Que não adianta ela tentar fugir, né? Que ela encarasse a reencarne dela, porque precisava, porque na verdade essa criança tinha bronca do pai, da mãe, tinha bronca de todo mundo e não queria nascer, não queria ter nascido naquela condição. Eu não vou falar se é homem, se é mulher, mas vamos imaginar que tivesse vivido muitas vezes como homem e veio como mulher e não aceitou. Ou que tenha vivido muitas vezes como mulher e veio como homem e não aceitou. Eu estou deixando assim para não especificar, porque senão acaba se tornando fácil de saber quem é, tá? Mas, enfim, a questão do gênero, por exemplo, a criança não aceitou vir naquela forma que veio. E também tinha uma bronca, eu acho que do pai ou da mãe, não sei exatamente, tá? E então estava se negando a viver. O espírito estava se negando a viver. Aí eu pedi para a avó dessa criança, que eu não podia falar isso com os pais, né? Para dar uma bronca, né? Ali, mas está ali em estado de como, não interessa, o espírito está ouvindo. Vai lá e dá uma bronca e chama atenção mesmo. E a pessoa, né, seguiu o que eu falei, deu uma bronca, no dia seguinte ela estava bem já, certo? E os médicos já estavam dando alta. Isso aí, falando diretamente Tá? do espírito. Sim. Então, isso é normal, certo? Mas não ia adiantar, porque ela não ia desencarnar. Aquela teimosia daquele espírito de não querer estar naquela condição, tá? Até mesmo na questão do gênero, na forma, né, ou de homem ou de mulher, enfim, isso não importa, tá? O espírito tentou não prosseguir. Ainda tinha bronca de um dos pais ainda, que eu não lembro qual que era. Até lembro, mas não vou falar. Certo? Então, existem histórias muito loucas nesse sentido, muito, muito interessantes. Tá? Certo? A coisa não acontece só aqui entre nós encarnados. Entendeu? Como aquele caso que eu contei outro dia, não foi para vocês que eu contei, mas que a criança ficou, na época que estava aquela médium que eu te falei, eu até contei, né, outro dia aqui, eu não vou falar nomes aqui porque eu não sei se eu posso, né? E trouxe um caso da criança que estava de 2 anos, que estava na UTI, certo? E os médicos não sabiam o que fazer, estava em coma. E aí fui falei com a mãe da criança aqui no mundo espiritual, e era o próprio espírito que foi mãe dessa criança que não aceitava que outra mãe fosse mãe dele. E queria que esse garoto desencarnasse. Depois de muito conversar com essa entidade, com esse espírito, né? Falei, você tinha que ter vergonha do que está fazendo, na verdade, você tinha que agradecer por essa mulher estar cuidando desse filho que você se considera sendo mãe dele. Então eu consegui convencer esse espírito a se transformar numa guardiã da criança. Certo? Entendeu? Porque ela se tornaria uma criminosa no mundo espiritual se aquele assunto continuasse. E ela aceitando, ela pegou, né? Eu não vou entrar nos detalhes de formas que isso ocorre, ela aceitando, ela passou a ter condições de se tratar, de passar por um estudo espiritual e ser uma guardiã, uma defensora da criança. E agradecendo a mãe da criança atual por estar cuidando daquele espírito como um filho. Né? 2 horas depois eu fiquei sabendo que o garoto saiu do coma. Tá? Interessante, né? São fatos assim, tipo, que não tem como a gente discutir. Sabe? Depois, 2 horas depois, a gente estava aqui juntos ainda, recebemos a ligação, certo? Da mãe da criança avisando que o garoto tinha saído do coma. Nós ainda estávamos na mesa trabalhando. E estávamos fazendo outros trabalhos.